conveniente, mandarei chamá-lo de novo. E é importante a gente lembrar que o que está acontecendo aqui, né? Dentro de toda uma conspiração que nós vimos, então, ao longo dos capítulos, alguns judeus, eles juram, inclusive, fazem um juramento de morte, né? Estão atentando contra a vida de Paulo, e ele acaba sendo escoltado, né, em segurança, então, até o governador Félix, para, então, ter ali um tempo, uma audiência. Paulo fica, então, por um certo período, porque não foi condenado, não foi julgado, em custódia, né, no Palácio de Herodes. E então, nesse tempo, dentro desse contexto, Félix, ele inclusive ele recebe um advogado, né, de Ananias, né, sacerdote Ananias, um advogado para poder, então, compartilhar o que Paulo tinha feito e por que as pessoas estavam querendo matar ele. E exatamente nesse contexto, Félix já estava ouvindo rumores do que estava acontecendo, já estava ouvindo rumores, né, da seita, eu ouvi dizer da seita dos nazarenos, já estou ouvindo, né, acerca aí do pessoal do caminho, e Félix, ele tinha conhecimento, então, de tudo isso, por isso que era interessante, né, ele querer ouvir e saber de tudo que estava acontecendo. Mas é interessante quando tem pessoas que vão tocar em alguns assuntos e elas querem literalmente desconversar. O que é desconversar? Mude assunto. Desconversar, estamos falando aqui, puxa, irmãos, como que ontem esse horário, nesse mesmo, estava um frio, né? Puxa vida. Né? Quando você vê assim a pessoa colocando o tema do clima, ou ela quer puxar assunto ou ela quer desconversar, né? Quer já mudar de tema, porque o tema às vezes ficou chato, o tema não está mais interessante. Você gosta de queijo? Queijo? É de queijo, você já provou queijo tal? Um assunto totalmente aleatório, simplesmente para poder desconversar, ou simplesmente o que o texto nos coloca aqui, que algo acontece no coração aqui de Félix, e isso acontece no coração das pessoas quando elas são tocadas com alguns temas, alguns assuntos. E o texto diz que ele teve, no versículo 25, Félix teve medo. Ele teve medo. Quando Paulo começa a falar, algo brota no coração daquela pessoa e então tudo é desenvolvido. Você consegue perceber quando você está conversando com as pessoas que está talvez transparecendo um pouco mais acentuado ali na vida dela, como reação, é uma preocupação, é uma insegurança, é um medo, é raiva. Falar de temas de política com algumas pessoas, você já percebe, né, o pessoal ficando talvez com um pouco mais de nervosismo, algumas coisas assim. Mas é interessante então que fica claro, e o texto nos revela então que fica em evidência o medo. Por quê? Porque estava sendo tratado alguns temas interessantes. Paulo estava falando da justiça, na minha versão está aqui, domínio próprio e do juízo vindouro. Na sua versão tem alguma outra palavra? Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Interessante. Mas, dentro desse contexto, versículo 24, vários dias, Félix, então, ele vem com Drusila, sua mulher, que era judia, então manda chamar Paulo e então começa a ouvir da fé de Jesus Cristo. Então, temos que entender que está ali conversando, são várias conversas, e tem a esposa, que, né, alguns estudiosos acabam colocando que, como ela era judia, Félix também queria agradar ela, eles estavam ouvindo acerca do caminho, algo interessante, algo novo, e então chama para ouvir. E ouvindo então da justiça, falando de justiça, os romanos são referência, né, em termos de justiça. Falando de domínio próprio, por que será que Paulo seleciona um tema desse de domínio próprio? Alguns estudiosos também comentam que provavelmente porque ali Félix estava vivendo um adultério, então, com Drusila. E ele toca nesse tema justamente para poder, então, alertar ele, conduzir talvez Félix a um posicionamento de arrependimento. E juízo vindouro, mostrando que tudo, né, que nós pensamos, as nossas intenções, as palavras, Félix, todas as suas palavras, todas as suas atitudes, elas serão julgadas pelo Senhor.
Eu fico pensando, né? Puxa vida. Ontem, por exemplo, a gente ficou num tempo, numa festa de casamento e conversamos com as pessoas e não chegamos, né, a um ponto desse de falar do juízo vindouro. Mas talvez tocamos em pontos falando de domínio próprio, talvez, né? Refletindo agora, talvez. Falando da justiça, talvez. E fico pensando, puxa, Paulo então ele está ali sendo julgado por algo que realmente ele não fez, foi escoltado para preservar a vida, está na frente do governador, está ouvindo e está naquela situação complicada. Será que talvez, né, próximo slide, ele se lembrou desse contexto, né, Jesus falando em relação à glória, né, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Será que Paulo, nesse diálogo, também foi lembrando desse contexto? Será que Paulo, falando então da justiça, do juízo vindouro, domínio próprio, fala de Daniel 12:2, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno? O que será? Mas é interessante que é um homem que não estava acostumado a ouvir talvez uma verdade espiritual tão profunda. Isso que é mais importante. Pessoas, projetos, sonhos, metas, mas algo que eu gostaria de destacar e encorajar. Dentro de um projeto, dentro de metas, dentro de uma longa caminhada que você terá pessoas. E essas pessoas precisam, de alguma forma, ter contato através da sua vida de pontos que o Espírito Santo então vai colocar no seu coração para aquilo ser abordado de forma profunda e de forma sábia. Que tema? Puxa, os mais variados possíveis. Acho que eu cheguei a comentar com os irmãos, falando do tempo que eu estava na Turquia, algo que para eles era muito natural era falar de paraíso, falar então de justiça, falar de pecado, é algo muito natural para eles. Mas quando falava de ressurreição, era algo assim, extraordinário. Tocava a curiosidade deles. Eu demorei um pouco para perceber isso, depois de semanas, mas usava aquilo como ferramenta para poder, então, estar tentando tocar e acessar um pouco o coração de cada um deles. Pessoas estarão, então, ao seu redor, dentro desses projetos. Mas é interessante que, dentro de tudo isso, dentro desse contexto, aí no versículo 26, imagina, está ali Félix, governador, com a esposa, tentando ouvir Paulo, mas existia, que triste, irmãos, uma intenção por trás de tudo isso também, e o texto nos revela. Ao mesmo tempo, né, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele, então, frequentemente. Consegue entender? Félix, dentro, talvez, ali do contexto que ele vivia, tinha esse interesse, mas o interesse mesmo por trás, ele queria ali uma certa vantagem financeira em cima de Paulo. Chamava ele frequentemente e Paulo, todas as vezes, então, aproveitava aquilo. Interessante que a base de um coração corrupto de Félix fez com que ele e a esposa dele talvez ouvisse coisas acerca do evangelho que ele jamais teria ideia ou teria pensado que estaria acessando a tudo isso. Paulo poderia ter conseguido a sua liberdade, percebendo que Félix queria talvez ali só um pouquinho de dinheiro. Eu estou preso aqui injustamente, eu vou pegar um caminho mais rápido, um atalho. Seria da vontade de Deus ele pagar ali um suborno, já que ele não fez nada de errado, para poder então sair daquela situação? Sim, ele poderia ter pago um suborno e talvez a história tivesse sido outra.
Mas algo que é interessante, coisas que vão acontecer conosco em 2023. Seremos tentados a isso. Certamente você já foi tentado, ou está sendo tentado, ou vai ser tentado nesse ano a tomar um certo atalho. Aqui, nesse caso, é um suborno. E no seu caso? Pular uma fila porque você conhece o pastor Joseph e ele pode pular a fila do exame, não sei das quantas, porque você precisa operar da vesícula e blá, 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 blá. Estou chutando, né, irmãos? Por quê? Porque nós conhecemos atalhos. E convenhamos, também a gente no meio, para pensar. Se você seguir a ordem natural, uma fila natural, quanto tempo talvez você conseguiria um benefício, uma ajuda, um privilégio? Mas você usa do seu conhecimento e você está pulando. Não, mas foi só uma ajudinha. Mas no fundo, essa ajudinha atrapalhou outras pessoas que estão atrás da fila? Não sei. Estou literalmente criticando, às vezes, a minha postura. Né? Atrapalhou uma fila? Eu fui injusto com uma outra pessoa? Né? Algumas coisas nesse sentido, que algo parece que é tão natural, tão simples, e às vezes tem uma outra pessoa que pode ser prejudicada. Normalmente é assim. É simples. É somente um atalho. Paulo, dá logo um dinheiro aqui para Félix e sai dessa situação. Só que Paulo, pelo que eu entendo, irmãos, de tudo que a gente tem visto, ele lá no capítulo 21, eu vou fazer um flashback, tá? Você pode ir folheando a sua Bíblia, para você lembrar por que Paulo ele está ali e uma condição que é importante para que ele estivesse ali e tivesse, então, a postura que ele está tendo. Lá, capítulo 21, versículo 10 e 11, é aquele momento em que o profeta Ágabo, ele se levanta, né, ele agarra ali, né, o cinto de Paulo e faz, né, aquele alerta, assim diz o Espírito, né, que da maneira que os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Né? Um profeta dentro da igreja se levanta e alerta Paulo, não vai para Jerusalém, você vai ser amarrado, sabe, você vai acontecer tudo isso. E no versículo 13, Paulo chega para a igreja e fala assim, irmãos, por que vocês estão chorando desse jeito? Porque ele insiste, não, eu vou para Jerusalém. Por que vocês estão chorando desse jeito? Vocês estão partindo meu coração. Vocês têm que entender, irmãos, eu estou pronto para ir para Jerusalém, estou pronto para ser amarrado e estou pronto para morrer, se isso for, então, da vontade do Senhor. E ele, então, foi para Jerusalém. Tem que lembrar desse contexto e tem que lembrar do aviso do Senhor, que poderia assim, não, Paulo, Deus está avisando que você vai ser preso. Então não vou para Jerusalém. Ele tem paz no coração. Eu vou passar por um momento difícil, mas eu tenho convicção de que o Senhor está comigo. Como nós cantamos, né, aqui nas canções. No Sinédrio, as pessoas se levantam, fala que ele está fazendo uma bagunça, e então ele é conduzido a todo esse contexto, então, de julgamento. E se você, então, for por 24, 27, tudo isso que nós estamos falando, simplesmente, somente, passa-se 2 anos. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo, então, na prisão. 2 anos, 2 aninhos. 2 anos. Aí você fica pensando, eu tenho no meu time o melhor dos pregadores, o melhor evangelista. Deus, por que colocar 2 anos na prisão um cara bom como esse? Por que colocar um cara tão bom igual fulano de tal numa condição que parece que não está rendendo nada? Senhor, por que eu, tendo todo esse gabarito que eu tenho que passar por uma situação dessa? E aí a gente pode perguntar, vale a pena deixar 2 anos Paulo na prisão para ele ter tido esses pequenos momentos com Félix? Se você pudesse parar para pensar, não, o meu xadrez seria diferente. Eu pego ele aqui, coloco ele aqui como atacante
e pego uma outra pessoa e coloco no lugar ali mais fraquinho para poder ficar falando com o Félix. Não vou colocar o meu jogador número 1 naquela condição. Ou o pessoal brincando, jogo de videogame, que eu vou pegar o Roberto Carlos, que era o jeito que o pessoal meio que roubava no jogo antigamente. Pegava o Roberto Carlos, colocava ele como atacante em tal, sei lá que FIFA que era das contas, para poder então fazer as coisas malucas que só o Roberto Carlos fazia no jogo. Cada um tem uma estratégia de olhar as pessoas, as características e já meio que montar. Aquela já estava fazendo aqui, isso aqui agora. Não, porque você pode ir ali, ó, toca aqui essa música. Essa música você vem aqui, você canta. Por quê? Porque o baixista aqui, o baterista... Né? Hoje a gente deu uma misturada aqui na banda. A Keila montou o time dela na cabeça dela. E você, na cozinha, você no seu dia, nós temos essas prioridades. Mas imagine, irmão, nós estamos vendo aqui Deus selecionando uma pessoa, ali talvez o maior dos pregadores, né? O maior missionário, e ele vai ficar preso. Vale a pena deixar esse grande homem preso por 2 anos, numa prisão por 2 anos, para poder então falar da sua fé algumas vezes para um homem que fala, chega, fica quieto. Quando eu achar conveniente, depois eu te chamo mais um pouco. O que você acha disso? Que desperdício. Você gosta de sentir assim? Você gosta de ver desperdício na sua casa? Você gosta de ver assim uma torneira com vazamento? Fica lá, plique, 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 plique. Eu tive que trocar, né, a válvula, foi a minha primeira manutenção de válvula hidra. Apertava assim a válvula e quando você soltava a válvula, né, saía assim algumas gotinhas de água. Puxa, tive que olhar no YouTube como que troca kit de válvula hidra. Por quê? Porque aquilo já estava me incomodando, estou de férias. Tem que ser agora, né, Keila, para poder fazer esses reparos e descobrir como que abre uma válvula hidra. Foi uma experiência muito boa. Dado ao nervoso de ver, então, um desperdício. E você? Se sente que a sua vida está sendo desperdiçada? Aí você vê um bebê. Aí você vê a Pri se dedicando ao bebê. E uma das tentações, talvez, é falar, puxa vida, eu poderia estar desenvolvendo a minha vida, viajando pelo mundo afora, né, se tornando talvez especialista de não sei o que, mas eu tenho que cuidar de um bebê agora. Algumas mães pensam, isso é um desperdício. Estou desperdiçando a minha vida porque eu estou cuidando agora dos meus filhos. E ontem, né, a gente pôde conversar com uma das mães, que ela se sentia um pouco assim, e se sentia sempre em um movimento de culpa. Puxa vida. Mas a sua vida seria um desperdício se você ficasse preso 2 anos, injustamente, é claro. Capítulo 23, versículo 11. A gente tem que, então, nos lembrar exatamente de todo esse contexto e do que Deus estava revelando, então, ao coração de Paulo. Diz assim o texto, que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo. Você, talvez, no momento de questões, de preocupações, ele já tinha falado, não, eu estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer se preciso. Mas, então, o texto diz que o Senhor se coloca ao lado de Paulo e declara a ele, coragem. Coragem. Você vai ter que ter coragem agora. Você vai ter que ter coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Não sei se deu para entender todo esse pacote. Paulo está ali, preso. Todo esse cenário se desenvolve por 2 anos. Imagina você planejando ano de 2023. E você se surpreende se sentindo preso por alguma coisa. Ou literalmente como Paulo, preso. Mas é diferente quando você sente e quando você tem as convicções que são reveladas pelo próprio Espírito do Senhor às nossas vidas. Assim como Paulo ele tinha essa convicção, ele tinha que testemunhar em Roma. Então, mesmo que a gente se sinta, puxa, estou sentindo que eu estou desperdiçando a minha vida. Paulo, quantas vezes talvez ele preso poderia ter pensado, estou
preso aqui, talvez estou desperdiçando a minha vida. Ele tem que voltar à mente dele e se lembrar, não, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu testemunhe aqui em Roma, e se é nessas condições que eu tenho que testemunhar, amém, eu me submeto. É diferente quando você coloca bem claro e tem o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. E aí vem a grande pergunta: você está, talvez com a sua lista, preparada para 2023? Mas você está preparado para falar, Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida nesse ano de 2023. É diferente. Senhor, eu estou preparado para poder, mesmo que eu me sinta, mesmo que as pessoas falem, você está desperdiçando a sua vida, você está desperdiçando o seu tempo nessa jornada. Mas você tem paz por quê? Você está acessando vidas. E por meio dessas vidas, o Senhor está colocando então paz ali no seu coração. Aonde que você deve testemunhar, vai determinar muito ali da sua vida. As pessoas que você tem que acessar, vai ser desenvolvido muitos e muitos projetos na sua vida. O projeto pelo projeto é uma coisa. Ter dinheiro por ter dinheiro é uma coisa. Mas a sua vida de testemunho muda muito a perspectiva e a maneira como que você pode desenvolver esse ano de 2023. Vale a pena ser funcionário? Vale a pena ser funcionário ou tem que ser patrão? É isso que eu estou falando, irmãos. Às vezes, para o que Deus tem para a sua vida, vale a pena. Deus quer que você seja funcionário, mesmo que você tenha todo o potencial para ser patrão. Lembra de José, do Egito? Ele foi ali, passou pelas etapas de funcionário, porque foi estratégico, e ele foi bênção aonde ia, era a mão do Senhor aonde ele ia, e depois, no momento oportuno, Deus, não, agora quero que você seja patrão. E ele só foi ser ali liderança máxima abaixo de Faraó no Egito. Mas depende do quê? Depende das pessoas que você está testemunhando. Porque você pode ser patrão, você pode ser empresário, você pode ser investidor, mas se você não estiver testemunhando, está tudo errado. Consegue entender? O seu testemunho tem que estar evidente, tem que estar forte. Não vou abrir aqui uma empresa que vai abençoar muitas pessoas.